Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso ciclo de webinários. O assunto abordado hoje será Tabela 23 do E-Social, Gestão de Produtos Químicos e Dicas de Preenchimento. Teremos como palestrante Roque Puiati. Sou a Quintina da Rosa, consultora de sucesso do Madu e especialista em saúde e segurança do trabalho. O Madu é um software para clínicas e consultorias em SST. É a nova geração de produtos da Metadados. A Metadados é uma empresa de software que está há 32 anos no mercado brasileiro. O Madu já possui mais de 150 clientes em todo o Brasil. Temos mais de 100 mil vidas gerenciadas e 95% de satisfação com o nosso suporte e implementação. Estamos totalmente prontos para o E-Social. É um sistema inteligente, é um software online, simples de usar, possui atualizações mensais e todas as que forem decorrentes de atualizações legais. Possuímos um suporte técnico especializado e não possui limites de usuários. Agora, vou apresentar então Roque Puiati. Roque Puiati, ex-auditor do Ministério do Trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, e a referência nacional em SST e especialista em E-Social. Boa tarde, Roque. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kim. Boa tarde a todos os participantes, todas as participantes do nosso segundo webinar. Nosso segundo webinar em segurança e saúde, voltado para o E-Social. Ok. Boa tarde a todos e a todas participantes do nosso segundo webinar. É um prazer estar com vocês de novo aqui. E agora, nesse nosso segundo webinar, nós vamos tratar de um tema, né, bastante complexo, né, que é a questão de produtos químicos, e a gente vai focar especificamente num ponto de relevância para o E-Social, que é a questão da gestão. Então, nessa tela, vocês já estão vendo, né, alguns pictogramas de produtos químicos, né? E por que é tão fundamental para o E-Social nós compreendermos e trabalharmos bem uma gestão eficaz de produtos químicos. Primeiro, nós vamos tentar, em alguns minutos, algumas dezenas de minutos, estar passando para vocês um conhecimento, né, relativo aos perigos, relativo à saúde ocupacional, e fontes que vocês possam estar trabalhando de proteção, de informação, né? Porque se a gente for trabalhar com produtos químicos, né, nós temos que dar uma proteção individual, coletiva, e como é que nós vamos fazer um programa de proteção respiratória se a gente não consegue compreender a quais produtos químicos o trabalhador está exposto, a quais produtos o respirador que será utilizado pelo trabalhador será a melhor indicação. Então é fundamental a gente estar conhecendo profundamente todos os aspectos dos perigos dos produtos químicos antes da gente estar preenchendo os eventos relativos ao social. Bom, nós temos aqui a tabela 23, que é uma tabela bastante importante. Produtos químicos estão presentes em praticamente todos os ambientes de trabalho, desde uma grande indústria até uma atividade de limpeza,
nós temos aí detergentes, nós temos uma série de produtos de limpeza, que são produtos químicos, então tem assim uma abrangência bastante grande esse tema para os profissionais que estão trabalhando com o e-social. Ilustrando, nós temos aqui uma fotografia do ambiente de trabalho. Como é que vocês vão transportar esse ambiente, uma indústria que utiliza produtos químicos, se eu não tenho informações praticamente nenhuma, né, desses produtos para poder estar fazendo o meu PPRA, para fazendo meus programas de prevenção e também utilizando essas informações e estar preenchendo o e-social. Então a gente vai, né, trilhar um caminho, né, e de orientações com relação a isso. Inicialmente, como é que foi construída a tabela 23 relacionados a químicos do e-social? Ela foi construída baseado em regulamentos que existem hoje. Por exemplo, no anexo 11, nós temos uma quantidade bastante grande de produtos químicos que estão lá presentes na tabela 23. O anexo 12 é a mesma coisa, do anexo 13 é a mesma coisa. Ela utiliza também, ela é formada, ela é composta por substâncias, né, produtos, substâncias que estão na listagem da CGH. E, da mesma forma, o anexo 4 da Previdência e também os que constam da LINAC e são comprovadamente carcinogênicos estão presentes. Então, o número total da tabela são 788 elementos, sendo que 756 são substâncias químicas. Nós vamos conversar com vocês na sequência o que são substâncias, dar os exemplos. 30 não são produtos, mas são denominações que abrangem vários produtos, por exemplo, álcalis cáusticos. Então, nós temos aí 30 que não possuem CAS, porque é a denominação genérica, e nós temos 2 que são definidos pela tabela como de gênero, como aminas aromáticas. Aminas aromáticas tem uma relação extensa de aminas aromáticas. Algumas outras informações gerais que a gente elaborou, né, para contextualizar, substâncias constantes do anexo 11 constam da tabela 23, 155. E algumas outras curiosidades, né? Substâncias que não constam na CGH, mas constam do anexo 1 e estão lá somente uma, e substâncias que constam do anexo 4 da Previdência e que estão na tabela 23 são 76. Só para ilustrar, né, a composição da tabela 23. E essa tabela, ela é composta, pode-se ver nessa tela, eu peguei a parte inicial e a parte final para ilustrar, né, essa imagem para vocês compreenderem. Nós temos, então, na coluna da esquerda, o código do e-social 02.01.001, a substância é o acetaldeído e o número CAS 75070, que, para ajudar os profissionais que vão fazer essa atividade, foi recentemente inserida, né, na tabela 23, porque no ano passado, né, até o quase final do ano, nós não tínhamos o número caso, que dava muito trabalho para vários profissionais estarem buscando essas informações e estarem com essas informações fazendo a gestão do processo. Então, nós temos 788, como é que eu citei, e caso não se enquadrem, nós temos a opção do outros, seria o código 020199, se você não encontrar nenhum, né, daqueles que se aguardam. Uma outra coisa importante que a gente tem que destacar é a questão, o cuidado quando vocês vão pesquisar, quando vocês vão procurar a questão de produtos químicos. Nós temos algumas definições que são relevantes nesse começo de webinar. Primeiro, nome comercial. Esse nome, ele não tem necessidade de associar ao nome químico do produto, ao nome técnico. É um nome comercial. Eu só vou ilustrar com um exemplo muito comum no país, né, e tem vários aí, só para fixar, a nossa que boa, né, que é um produto utilizado nas residências, que é um produto utilizado muito comumente, uma marca aí, é um nome comercial.
Então, esse aí não está no E-Social, né? Vocês não vão encontrar que boa no E-Social. Tá? O que nos interessa é o nome químico, o nome comum, é onde escreve a estrutura atômica, é o nome oficial da nomenclatura da IUPAC, onde a gente vai encontrar o CAS, o Chemical Abstract. A gente vai encontrar esse número que é fundamental para a gente estar preenchendo, né, esses eventos da tabela 23. O nome técnico ele é muito específico, ele é utilizado, por exemplo, no setor de praguicidas, no setor de corante. Então, introduzindo, né, dessa maneira, a gente vê essa diferença, o que é nome comercial, né, nossa, que boa, nome técnico, nome químico seria o acetona, tolueno, né, e o nome técnico são específicos para alguns setores relacionados ao assunto. Bom, o que o E-Social nos diz no manual do E-Social? Eu vou ler literalmente porque é fundamental, está no manual, na última versão, a gente consegue ler isso e eu tirei um excerto para passar para vocês aqui para a gente ter um raciocínio. No caso de fatores de risco químico, não basta a indicação do nome comercial do produto no ambiente, mas sim a especificação da sua composição química por meio do número CAS. Então, não existe no E-Social, repetindo que boa, existe, né, hipoclorito, né, e assim por diante. A tabela 23 não tem nome comercial. Isto é importante vocês estarem atentos, né, porque existe enormidade de nomes comerciais que não significam nada para o nosso processo. E quando tem substâncias químicas, nós temos que avaliar a composição e logo a gente vai estar conversando. Isso é importante a gente estar destacando agora. Agora, se ele não for encontrado naquela lista dos 788, a gente, obviamente, vai destacar que está no outros. Ele não foi evidenciado, não tem, né, não está naquela lista de número CAS, e nós vamos aí colocar naquele código que é de outros. Bom, número CAS. Vamos conversar um pouquinho sobre o número CAS. É um identificador universal, né, utilizado no mundo todo. O código, né, eu peguei como exemplo aqui do acetato de etila, que o número CAS é 141786. A composição, quer dizer, a primeira parte pode ser composta por até 6 algarismos, a segunda por 2 e a terceira é por um número de controle, um algarismo verificador. Então, o número CAS tem esse desenho, são 3 partes que compõem o número CAS. Uma primeira geral, a segunda 2 algarismos e a terceira é um código verificador do sistema. E aí eu já vou começar a mostrar exemplos. Então nós temos aqui, nesse slide, exemplo de uma substância, acetato de N-butila, cujo CAS é 1238661, que consta lá no E-Social. Se vocês procurarem na tabela 23, vocês vão encontrar o acetato de N-butila e esse número CAS que está ali presente. E o que é importante destacar que alguns produtos químicos têm sinônimos. É importante, né, olhar os sinônimos. No caso do acetato de N-butila, ele tem 3 sinônimos que estão ali, dois sinônimos que estão ali descritos nesse aqui. Então isso é uma substância. A substância é bem mais tranquila, é um elemento só que compõe aquele produto. Agora, na tabela abaixo, nós temos uma mistura, uma tinta. E essa tinta é composta por 3, 5, 10, pode ser tinta composta até 50, 100 substâncias que compõem essa mistura. Aí nós vamos precisar ter a informação de todos os componentes que impactam no perigo dessa mistura. E eu exemplifiquei 2 aqui, aleatoriamente, o xilol, onde nós temos o número CAS, e o etilbenzeno, que nós estamos no número CAS, está devidamente referenciado. Então, a gente tem que ter atenção o que é uma substância e depois uma mistura. Isto é importante. E lá no E-Social, então o trabalhador, ele pode estar exposto simplesmente a uma substância, a amônia, por exemplo, ou
uma névoa de tinta que tem várias substâncias. Essa névoa de tinta é uma mistura de várias substâncias, né? Então, a gente tem que estar bastante atento com relação a isso. Agora, também, nós podemos ter uma série de problemas, né? Nos apresentarem desafios, como eu coloquei aqui. Nós temos aqui um determinado produto, né, de natureza química e polímero aniônico solúvel em água, e ele não diz qual é os componentes. Diz acrilamina e monômero acrílico. E aí? Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar isto? Nos apresentaram, né, uma ficha de produtos químicos, extraído uma ficha de produtos químicos, não tem. E a logo abaixo é muito mais complexa, porque ele não informa para o número CAS e muito menos até a concentração. Ele simplesmente diz genérico hidrocarbonetos. Então, a solução disso, o encaminhamento disso, eu vou passar depois, que nós vamos ter que buscar na NR26, que é o nosso guia que vai dar, né, a necessidade orientativa, né, necessária orientação para a gente estar exigindo, né, desse fornecedor dessa ficha uma informação. E como é que a gente vai fazer a gestão desses produtos químicos? Então, eu vou comentar um passo a passo, que é o caminho para a gente poder estar preenchendo a tabela 23, eu tenho que entender meu processo. Aí eu ponho uma foto para vocês. Como é que eu vou fazer a gestão desse ambiente de trabalho? Não só para preencher o social, mas também para proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores que laboram com esse conjunto de produtos químicos que nós temos nesse ambiente de trabalho. Então, primeira etapa, primeiro passo, primeiro movimento. Constituir uma planilha, um Excel, né, algo que seja a descrição do inventário. Então, precisa saber todos os produtos químicos que aquele ambiente de trabalho ou aquela empresa tem. Então, nós vamos precisar ter, eu elenco aqui uns itens, o nome do produto químico de acordo com a ficha, identificação do fabricante, composição dos ingredientes ou componentes, né? Caso for uma mistura, né, também a porcentagem desses componentes, onde eles são armazenados, né, a quantidade armazenada e utilizada, quais as funções que armazenam ou manipulam aquele produto, porque vai estar relacionado o preenchimento do social àquela função. É importante também definir a frequência de manipulação. Ele manipula eventualmente, sei lá, 5 minutos uma jornada, ou ele manipula todo dia. Então, isso vai diferenciar na gestão, né, dos riscos. E também não esquecer que certas empresas, especialmente empresas químicas, fazem misturas intermediárias, né, que não é o produto final. Nós precisamos ter aquele trabalhador, às vezes fica exposto a produtos, a misturas intermediárias, e não é a substância. Então, o primeiro passo é o inventário. Bom, organizado o inventário, nós vamos obter ficha por ficha. Nós vamos conversar com o fornecedor, nós vamos obter de alguma forma a ficha, e não só obter a ficha, mas fazer uma análise dessa ficha. Fazer uma análise crítica, porque nós vimos em slides anteriores ficha que não nos ajudavam, que com essas fichas nós não íamos preencher a tabela 23 e muito menos fazer um PPRA, um programa de prevenção. Então, a gente tem que entender que nós precisamos compilar de todos, nós precisamos ter uma ficha, é uma obrigação legal da NR26, nós vamos nos espelhar na 14725 parte 4, que é de fichas, e nós vamos montar, né, esse compilado das fichas. Lembrando que um produto não sendo classificado como perigoso, mas cujo o uso previsto ou recomendado der origem a risco, tem que possuir uma ficha. Vou citar um exemplo, né? Um eletrodo de solda, o famoso eletrodo, o eletrodo em si não tem, né, nenhum perigo, é uma mera varetinha, né, um perigo, né, ocupacional. Mas a utilização do eletrodo, né, vai gerar o quê? Vai gerar fumos, e nós precisamos saber a composição desses fumos, para verificar, né, se está composto de manganês e tal, que o trabalhador vai estar exposto a esses fumos que vão lá, tabela manganês, por exemplo, na tabela 23, né, o cromo, o níquel e assim por diante. Uma outra etapa que não está ligado diretamente ao E-Social no primeiro momento,
mas é fundamental nesse processo, é a rotulagem. Quer dizer, nós temos um produto, está no nosso inventário, nós temos uma ficha adequada e no ambiente de trabalho ele deve estar rotulado de acordo com os regramentos, né, com a NR26 e também a NBR 14725, parte 3. Tem que ter um rótulo composto por uma identificação do produto, pictograma, palavras, etc., né? Que não é o objetivo disso, mas eu tenho que trabalhar a rotulagem desse produto. E na sequência treinar os trabalhadores, para que eles possam trabalhar com segurança. E aí conecto de novo, né, com outra tabela do E-Social, que é a tabela 29, que também, para certas aí atividades, obriga treinamentos relacionados a produto químico, e muitos deles estão na tabela 29, alguns obrigatórios, e alguns com liberalidade da empresa preencher ou não no E-Social. Então, na tabela 29, nós vamos ver isso, e é fundamental o treinamento para esses trabalhadores. Bom, vamos contextualizar um pouquinho e comentar para vocês, né, que no Brasil a gente adota o GHS, que é um sistema da ONU, né, e a NR26 incorporou no seu texto esse regramento da ONU e também, né, delegou a ABNT, por meio da para a NBR 14725, né, o detalhamento. Então nós temos o que é mistura, né, então já comentei, são elementos químicos, seu composto de estado natural, que são utilizados, né, para preservar a estabilidade. Então, amônia, cloro, acetona, tolueno são as substâncias, e nós temos misturas, né, 2 ou mais substâncias que não reagem entre si. E também está incluso no E-Social, né, material metálico, que eu citei há pouco, por exemplo, o eletrodo, que também são classificados, como geram o seu uso, né, recomendado gera riscos e perigos, nós temos que conhecer, né, os seus componentes, seus ingredientes, para poder estar fazendo a gestão dos riscos, a gestão do ambiente de trabalho e também preenchendo a tabela 23. A classificação não é um profissional de segurança que vai fazer a classificação. É o classificador, o fabricante, o importador, ele vai ter que, através, né, de informações, nos passar essa classificação. Aí eu peguei um produto qualquer e elenquei, né, quais são os perigos desse produto, porque eu preciso fazer a gestão, e para a gestão eu preciso conhecer os perigos, e na ficha tem que estar muito bem esclarecido esses perigos, tem que estar bem informado esses perigos, para que eu possa, né, fazer uma gestão. Então, eu só estou exemplificando esses perigos. Então, eu peguei um produto aí aleatoriamente da internet, que tem toxicidade aguda categoria 5, que tem lesão ocular, irritação ocular categoria 2A, e assim por diante. E é importante que a gente entenda o que é essa classe e o que é essa categoria. Então a classe o que é? É inflamável, é carcinogênico, é mutagênico, sensibilizante respiratório, toxicidade aguda são classes. E em cada classe eu tenho uma categoria, isto é, uma gradação, que vai normalmente, né, de 1, 2, 3, 4, 5, algumas, né? Então, nós precisamos entender. E aí, rapidamente, eu passo isso, não precisa ninguém ficar decorando tabelas, mas compreendendo os perigos físico-químicos. Então, se é um sólido oxidante, ele tem categoria 1, categoria 2, categoria 3. E ele está dentro da classe sólido oxidante. Categoria 1, ele é o mais perigoso em severia, mais severo. E categoria 3 é o mais brando, para nós entender a gestão de produto químico. Repetindo para outras substâncias, por exemplo, para líquidos inflamáveis, categorias 1, 2, 3 e 4. Perigo à saúde humana, carcinogênicos, né? Carcinogenicidade, categoria 1A, comprovadamente carcinogênico. Categoria 1B, possivelmente carcinogênico. Categoria 2, provavelmente carcinogênico. Não somos nós que vamos definir essa entender o que significa e atuar na prevenção, por exemplo, né, se é uma substância, né, comprovadamente carcinogênica, nós vamos ter uma série de ações para tomar, e uma outra
possivelmente, esses estudos ainda no mundo não comprovaram que ele é carcinogênico, senão outra forma, né, de medidas de prevenção. Obviamente, comprovadamente, as precauções são muito maiores do que algo, né, possivelmente carcinogênico. E aqui complementando ao meio ambiente, que não nos interessa aqui nesse momento, mas só para também apresentar isso. O rótulo não vai no E-Social, o rótulo, ninguém vai mandar rótulo do E-Social, mas ele é fundamental para se compreender, né? Nós temos aí, mostrando no slide, os pictogramas, as frases de perigo, as frases de precaução. Ele está em inglês, não coloquei um nacional para não aparecer nome de empresa, mas só para, né, exemplificar, que é no caso aqui do monóxido de carbono. Bom, e aí nós vamos para a ficha, que é uma ferramenta estratégica, né, necessária, fundamental da gente trabalhar. A ficha é composta por 16 seções, algumas são elementares para a gente, são pilares para a gente, como, por exemplo, a classificação do produto. Para nós é que a composição, o que compõe, no caso, aquela mistura, aquela tinta, ela tem tolueno, ela tem xileno, ela tem outros pigmentos, né, de óxido de titânio, por exemplo, o que tem aquela tinta, né? Então, nós precisamos estar interpretando bem a ficha, né, lendo a ficha com qualidade e estar fazendo uma análise crítica da ficha. Bom, aí nós vamos para a NR26. A NR26, o que nos ajuda? Ela nos dá, né, instrumentos legais de cumprimento no ambiente de trabalho. Então eu vou passar rapidamente alguns tópicos da NR26, que diz o seguinte, que diz, na parte que fala do GHS, da classificação, rotulagem de ficha, que o produto tem que ser classificado de acordo com o GHS. E a norma de quem fizer essa classificação, que não é, obviamente, um profissional de segurança, nem uma empresa que adquiriu o produto, é o fornecedor, é o importador que vai ter que obter essa informação, segue a 14725, parte 2. Isso para nós profissionais, a gente não se envolve, a gente tem que ler e a gente tem que, né, fazer uma análise crítica dessa ficha, verificar se o fabricante, né, tem uma boa reputação de estar, né, ofertando, né, ao mercado, né, uma informação qualificada e atendendo a NBR. Então, nós temos que olhar lá na ficha se ela segue NBR 14725, parte 2. Isto é, então ela foi a classificação alinhada à NBR e, por consequência, NR26, que NR26 demanda que seja atendido esse regramento. A rotulagem, da mesma forma, tem que seguir o GHS, e a norma que nós vamos seguir da ABNT é 14725, parte 3. Então chegou um rótulo lá na minha empresa de um produto químico, nós vamos ter que verificar, né, se está de acordo, se tem a identificação do produto, se tem o pictograma, se tem frases de perigo de precaução, de acordo com o preconiza, né, a NBR 14725, parte 3. Os pictogramas estão corretos. E na sequência, né, ainda continuando ali, nós temos algo de rótulo, e o 26.2.3 nos diz o seguinte, que o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor, deve tornar disponível a ficha. Então a ficha é um instrumento fundamental, nos ajudar muito no preenchimento do E-Social tabela 23, que nos vai dar aquelas informações que nós precisamos, se é uma substância e se é uma mistura. Bom, lembram que eu coloquei há pouco, né, uma ficha, um excerto de uma ficha que não nos dava informação nenhuma. E nós vamos utilizar para exigir, e a palavra exigir desse fornecedor de produtos químicos para a gente, para a nossa empresa, o quê? Se for uma substância, é muito mais fácil, né? Agora, se é uma mistura, se é uma tinta que tem vés. Então, a norma diz o seguinte, no 26.2.3.1. No caso de uma mistura, a ficha tem que conter um nome e a concentração ou faixa de concentração daquelas substâncias. Então, 10, 15, 20 substâncias tem que ter o nome daquela substância, cloro, amônia e tal, que está compondo, né, aquela mistura, e a faixa. Ou a concentração, 5%, ou de 5 a 10. Então, é obrigado para quem? Para aqueles
que tiverem acima do valor de corte preconizado pelo GHS. Eu já mostro no outro slide qual é o valor de corte. E também para aqueles que possuem limite de exposição ocupacional estabelecidos. Por que isto? Porque isto vai nos entender, né, que muito provavelmente, alguns deles, né, a gente vai ter que fazer uma avaliação ocupacional, vai fazer uma medição, nós vamos ter que, né, ter um parâmetro. Então a gente precisa saber que naquela tinta tem lá o determinado produto X, né, e também para o profissional de saúde elaborar o PCMSO para ele estar fazendo o controle biológico, controle médico daquele produto. Então é fundamental que a ficha tenha esses produtos e não nos aleguem que é segredo comercial. Se tiver limite de exposição ocupacional, não existe segredo comercial. Se tiver acima do valor de corte, não existe segredo comercial. Se ele for classificado como perigoso, se ele não for classificado como perigoso, não há problema nenhum. Ele pode ir lá botar o segredo. Agora, se ele fosse perigoso, né, e tiver um limite de exposição, nós precisamos saber esse limite para atuar. E também vocês podem se socorrer de quem? Do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa diz o seguinte, no artigo 39, que é vedado ao fornecedor de produtos, no caso químicos, colocar no mercado um produto, né, que não atenda a norma, que no caso não atenda a NR26, que remete a 14725, né, da ABNT. Então ele tem que fornecer as informações. Fornecer, vocês podem usar, né, até em casos extremos, o Código de Defesa do Consumidor para que ele passe essas informações para vocês, porque sem essas informações vocês não vão conseguir preencher o social e aí, né, e muito menos um PPRA. Tá? E os valores de corte, exemplificadamente, foram extraídos, né, da NBR, parte 2, que trata da classificação, vocês vão ver se a substância é mutagênica, é aquela categoria 1, tiver acima de 0,1%, tem que estar na ficha e eu preciso saber que produto é. Se é um carcinogênico, todos eles. E assim por diante, então ilustra qual o valor de corte em porcentagem que deva estar, né, lá na minha FISPQ, na minha ficha. Então, isso é fundamental a gente ter essa informação, né? E uma outra coisa importante que eu comentei anteriormente, se o produto não é classificado como perigoso, né, tem que ter a rotulagem, tá? Tem que ter a rotulagem, né, desse produto aqui. Tem a parte de treinamento, que eu não citei aqui, que não é o caso aqui aprofundar isso, mas o 26.2.3.3 também ele é relevante. Ele diz o seguinte, que o 26.2.3, isto é, a existência da ficha, ela é obrigatória, produto não classificado como perigoso, mas cujo uso previsto ou recomendado é origem a riscos. Então, o exemplo comum, mas usual, é o nosso eletrodo. Está aqui. O eletrodo, ele não é classificado eletrodo, né, aquela varetinha como perigosa. Mas o uso previsto ou recomendado, isto é, ele vai se fundir, vai gerar fumos, eu tenho que ter a composição. Então, eletrodos. Um outro exemplo muito comum, uma lixa. No rebolo eu tenho uma lixa. Uma lixa em si não vai causar perigo nenhum, não é classificado perigoso. Agora, quando eu uso a lixa, está gerando o quê? Poeiras, eu preciso saber qual é a composição. Tem lixa que tem silicatos, tem sílica. O trabalhador vai estar exposto a sílica. Eu preciso ter a ficha, a FISPQ dessa minha lixa, para saber qual é a composição e quais são as substâncias geradas quando eu usar, né, quando o uso for recomendado, lixar uma peça. Então, tem que alertar com relação a isso. Algumas dicas aqui que a gente podia estar passando para vocês. Primeiro, nós temos que manter, a empresa tem que manter o inventário de produtos químicos utilizados com a classificação do GHS. Então, inventário, por meio de uma planilha constantemente atualizada. Vocês podem elaborar um Excel, toda a relação de produtos que a empresa utiliza, eu vou procurar, né, as informações, né, do ambiente que eu passei, né, quantidade, quanto usa, vai me ajudar muito. A rotulagem, né, que eu já comentei, do aspecto de segurança, da informação do trabalhador, tá laborando de maneira segura com aquele produto. Obtenha a ficha de todos
e analiso criticamente. Não recebo uma ficha e faço uma análise, começo a entender, pesquiso, né? Se é um fornecedor de uma certa, né, qualidade no mercado, ele vai tender a informações mais qualificadas, mas existem fornecedores que a gente observa ficha precária, ficha muito, muito precária, então a gente tem que estar muito atento. Disponibilizar a ficha internamente para as pessoas que forem trabalhar com os produtos e, obviamente, com as recomendações de segurança da ficha, eu fazer a prevenção, se é coletiva, se é individual, né? E o pessoal pede isso para mim, né? Que eu tenha proteção coletiva ou individual, né, para mostrar, né, que eu estou controlando aquele risco no ambiente de trabalho. Também, a equipe que vai trabalhar, os profissionais, né, que vão elaborar, sejam da própria empresa, sejam de clínica, sejam de consultoria, precisa conhecer minimamente o GHS, a NBR, né, listas internacionais de substâncias para ver classificação, conhecer um pouquinho da composição química, propriedade físico-química, se o produto é mais leve que o ar, mais pesado do que o ar, toxicologia, as vias de penetração, higiene ocupacional, né? Tem um conhecimento básico, né, para poder estar trabalhando aí de maneira qualificada, né, compreendendo melhor uma ficha, questionando, né, uma ficha. E também, né, alguns outros requisitos, ter alguma informação básica de inglês, né, porque tem que fazer pesquisa, às vezes, para cruzar informações, para verificar se aquela ficha realmente está adequada em bancos de dados internacionais, fazer cursos de extensão, cursos gerais, né, de pequena duração, 8 horas, 16 horas, para se qualificar também, para treinar os trabalhadores de maneira, né, ajustada às necessidades, e compartilhamento de experiências, conversar com pessoas de mesmo setor, outro setor, né, para a gente estar se qualificando. Então, uma boa gestão passa por isso. E aí nós vamos, né, finalizar o nosso webinar, pegando um exemplo e preenchendo, né, o nosso e-social. Eu peguei um exemplo bem simples, né, para mostrar para vocês, até pelo tempo que a gente dispõe. Então, eu peguei acetona. Imaginamos que o nosso trabalhador está exposto à acetona. Seja acetona como substância, seja acetona diluído numa determinada quantidade dentro de uma mistura. Então, a acetona, o número CAS é 67641. Então, é o nosso número de rastreabilidade. Na tabela lá 23, eu vou encontrar, né, isto. E qual é o nosso número, né, que nós vamos preencher, o nosso código do e-social da acetona, que aquele trabalhador está exposto. É o 02.01.020. Está bem lá em cima, nos primeiros que eu peguei para facilitar aqui. Então, de posse desse trabalhador está exposto a acetona, isto é, no ambiente de trabalho expõe a acetona. Tudo bem que ele está com medidas de proteção, tem um programa de respiratória, ou tem um sistema de exaustão, mas ele está exposto, né, à acetona. Tem um de controle eficiente, mas ele está exposto à acetona, que nos interessa, o fator de risco, né, que vai estar no layout do e-social, vai no layout, no mais estrelas, entrar no layout do e-social e colocar, né, fator de risco a que o trabalhador está exposto, ele pode estar exposto a ruído, que vai ter outra codificação, vai estar exposto a calor. No caso de agentes químicos, da tabela 23, nós vamos inserir. E lembrando ali que ele tem 9 caracteres que eu vou ter que preencher. E no caso da acetona, eu vou preencher 02.01.020. Né? Então, para os outros isso também, porque esse trabalhador está exposto. E aí depois, decorrente disso, vão ter quais as medidas de controle, quais EPIs que esse trabalhador está utilizando, a proteção respiratória no caso, né? Ou para um determinado produto que necessite proteção dérmica, isto é, né? Ele pode penetrar pela pele, né? Então nós vamos ter que avaliar isto também, mas isso e esses tópicos serão objetos de outros webinars que a gente vai estar passando, né? O Madu tem o projeto, né, e a proposta de não só, né, vender um produto, né, um software, mas também tá através de webinars repassando conhecimento, repassando informação, né? Obviamente em 30 minutos a gente não consegue, né, repassar tudo, mas é uma informação qualificada, né? E recapitulando então para nós, para a gestão nós precisamos ter um inventário,
nós precisamos ter as fichas todas e todas analisadas, não simplesmente pegar uma ficha e simplesmente aceitar, né, o que um fabricante que a gente tem dúvidas, que é desconhecido da gente, que a gente não tem, né, uma informação maior, fazer uma análise, fazer uma pesquisa, dar uma olhada em bancos de dados, para ver realmente, né, se essa ficha, né, está com uma qualidade suficiente. E aí, de posse do número CAS, né, nós vamos entrar, né, ou vice-versa, do nome, né, da substância, nós vamos checar se o número CAS está correto, nós podemos até fazer cruzamentos, né, se o número CAS que foi nos dado está correto. Vamos lá na tabela 23 e fazemos o cruzamento. Realmente, confere 67641 é acetona, porque ele pode ter errado. Pode ter errado o número CAS, e nós vamos botar no e-social como rastreador o número CAS, que vamos depois botar um código que não é daquela substância, e o que nos pode dar problema, né, no PPRA, até na parte ocupacional médica, e, obviamente, né, pode dar problema social, e na seleção do EPI, porque nós vamos estar selecionando um EPI ou um EPC inadequado àquele produto, né, químico, né? Então, alertando com vocês que esse aspecto de agentes químicos, né, é um aspecto muito importante, é um aspecto complexo, que passa primeiro, por isso que eu comentei aí nos meus 40 minutos aqui com vocês, e por outras coisas que eu não comentei, né, o objetivo desse nosso webinar. Se faz avaliação qualitativa ou quantitativa, a proteção e tal, individual e coletiva, que serão objetos no futuro de outros, né, webinar, que a gente vai estar mostrando, né, caminhos, né, passo a passo, como vocês fazem a gestão. Quer dizer, social não é simplesmente botar um númerozinho, né, um código lá 02, 01, 020. Nós temos que ter fundamentos, nós vamos ter que ter busca de credibilidade dessa informação, e nós temos que ter uma certeza, porque amanhã ou depois nós podemos ser culpados, né, responsabilizados por botar uma informação incorreta, né, apesar de, né, a gente pode estar tendo problemas, né, no futuro, se a gente não fizer um trabalho, né, de qualidade e um trabalho, né, de referência nisso, né. Então, fechando a minha apresentação, minha segunda apresentação com vocês, a gente vai ficar aberto agora respondendo algumas perguntas, outras a gente pode responder aí no decorrer, né? A gente tem aqui a Quintina, que é nosso ponto focal aqui do Madu, e aí vocês podem repassar algumas perguntas que não puderem ser respondidas, a gente arruma uma forma, né, de mostrar caminhos, né? O Madu não vai preencher o e-social para vocês, vai mostrar caminhos, vai mostrar formas, ele está se preparando, ele está ajudando vocês a cada vez melhorando a sua apresentação, trazendo, né, forma de cruzamento de informação, ajudando quem tem esse sistema. E é a nossa proposta, né, periodicamente está fazendo, nos encontrando através, né, do seminário. Queria agradecer a todos vocês, né, até o próximo, né? Até o próximo aí, daqui um curto período de tempo, nós temos um terceiro. Por favor, sugiram temas de curta duração, de 30 minutos, que o nosso webinar 30, 40 funciona, para a gente pesquisar, para a gente repassar para vocês, né? E a gente está colaborando, né? O nosso papel é ajudar a abrir trilhas, que vocês abram trilhas e façam, né, o trabalho qualificado e chegam aos seus objetivos através dessas trilhas abrindo, né, que é um preenchimento qualificado, é um trabalho de proteção ao trabalhador, né, no ambiente, e também, né, qualificando a empresa que vocês peçam consultoria ou que vocês realmente trabalham. Então, vou passar para a Quintina continuar o nosso webinar. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos dar andamento agora à sessão de perguntas. Estamos abertos, então, já temos várias perguntas, nós vamos fazer os questionamentos. Vamos às perguntas, então.
Roque, as perguntas então estão na tela. Eu te convido então que tu possa começar as respostas. Perfeito. Então vamos responder para os nossos colegas algumas perguntas que vieram. Então eu vou responder uma pergunta aqui da Cíntia. Como descrever a substância de um produto que é uma mistura? Cíntia, o fornecedor dessa mistura, dessa tinta, desse formulado, ele que nos tem que passar, como eu comentei, no item composição dos ingredientes, ou dos componentes, ou dos elementos, todos os elementos dessa mistura. Ele vai ter que nos passar, porque sem eles nós não vamos conseguir fazer a gestão de produtos químicos e também nós não vamos conseguir preencher o código, né, respectivo do E-Social. Então, voltando, a FISPQ tem que nos passar esta informação de forma qualificada. E qual o papel do profissional de segurança? Analisar, criticar, aprender, né? E a gente vai aprendendo com o decorrer, né, da experiência. Como eu comentei por vocês, tem que ter uma equipe que minimamente pessoas conheçam os fundamentos, né? Que tenham uma formação mínima, conheça o GHS, conheça a NBR, conheça esses tópicos das fichas. Então, com isto, vai ser muito, muito fácil e vai conseguir, né, tá obtendo isso, né? Uma outra pergunta, né? No caso de um mecânico que está exposto a óleo e graxa, o E-Social não tem, Cíntia, óleo e graxa. Eu vou precisar saber a composição do óleo. O que esse óleo tem? Esse óleo tem, né, uma série de produtos que o compõem. E aí, né, no E-Social não tem graxa. Vocês podem digitar, né, a tabela 23, a palavra graxa, você não vai achar graxa. Então, vocês vão ter que procurar e exigir que a FISPQ tenha todos as substâncias, no caso, né, que tenha, né, a composição. Então, a FISPQ e tal. Uma outra pergunta aqui do Vânios: a empresa deve preencher a ficha por um engenheiro químico? Vânios, a NR26 não define o profissional. A NBR define que ele tenha conhecimentos e competências. Existe uma deliberação do Conselho de Química que seja um profissional de Química, mas tem que haver um pouco de cuidado que certas informações da FISPQ, o elaborador da FISPQ, ele precisa conhecer de outras coisas, não só de Química, né? Por exemplo, tem ecotoxicidade, que é um profissional de meio ambiente. O que se recomenda para um elaborador de uma ficha, que seja uma equipe multidisciplinar, onde nós tenhamos, né, informações, né, completas dos vários elementos que compõem, né, a ficha. Então, o profissional de química é uma recomendação, né, uma deliberação do Conselho de Química. Ele pode ser o coordenador, e quem sabe deva ser, mas ele não tem o conhecimento para estar preenchendo, né, todos aqueles elementos, né. Ele, em muitos momentos, de misturas especialmente, ele vai ter que socorrer de outros profissionais, né. Uma outra pergunta, né, fale sobre a LINAC versus social. O Rafael, se tu leres a LINAC, né, os itens comprovadamente carcinogênicos, né, eles estão lá na lista do E-Social, dentro daquela 788, tu vais encontrar. Tu
vai pesquisar aqueles comprovadamente, né, carcinogênicos, que tem o número CAS. Lembrando, Rafael, tem que ter o número CAS. Por quê? Porque a tabela 23 trabalha com o número CAS, isto é, tem o número CAS, o nome e depois o código que vai ser utilizado para preencher aquele campo do E-Social. Né? Nós temos ali comprovadamente carcinogênicos ali que não tem CAS, vocês já verificaram aí, quem trabalhou com a lista, e não vão estar preenchidos ali. Como posso informar no E-Social o percentual de cada substância? Rodrigo, não vai informar. A concentração é fundamental para ti na gestão. Quando tu fizer a gestão dessa exposição, vamos pegar um exemplo, né? Um produto que tenha 90% de tolueno. É uma abordagem de gestão para um produto que tenha 1% de tolueno. Aí na gestão do ambiente de trabalho, na proteção respiratória, na proteção coletiva, quanto tempo esse trabalhador usa aquele produto, e isto é a gestão. Mas o E-Social você não vai colocar o percentual, você vai colocar que aquele trabalhador está exposto a aquele agente, né, no caso aí, naquela substância, o tolueno. Né? Agora você vai fazer as avaliações. Obviamente ele está exposto, ele tem 90%, e eu tenho um programa de proteção respiratória. Então lá no E-Social, EPI eficaz, se eu tenho um PPR qualificado, obviamente eu vou botar EPI eficaz. A mesma coisa, ele tem 1, 2, 3%, 5%. Ele está exposto a tolueno? Claro, está exposto, tolueno é tóxico de reprodução. Olha os perigos do tolueno, por exemplo, que eu estou dando e de outros. Então, você vai, né, avaliar a proteção, no caso respiratória, daquele produto. Né? Aí tem uma pergunta que é a avaliação quantitativa, que é para um outro momento, que é uma outra discussão, né, de avaliação quantitativa. Uma outra aqui. Quando o agente substância tem como avaliação, como análise quantitativa, após realizar o levantamento de vapores orgânicos, devo lançar os valores obtidos? Não, é social na concentração, mas aí não é relacionado ao que nós tratamos hoje. Né? Aí vai ter um item lá, né, do E-Social, que é a avaliação quantitativa, que vai ser um outro debate, é um tema extremamente complexo, né? Né? É um tema extremamente complexo, e a pergunta que se faz é, análise quantitativa, quantas amostras? É uma amostra? Significado nenhum. Tem que ter uma estratégia. Então, mas isso a gente não tem tempo aqui, nem é objetivo, não foi objetivo desse nosso webinar. Mais adiante a gente vai estar trabalhando, né, esses conceitos, né? Isso aí. Uma outra boa pergunta, né? Por exemplo, como lançar a exposição a produtos químicos da gasolina na função frentista, né? O E-Social, eu acho que vai ter que ser definido, né, essa questão. O E-Social apresenta, né, a palavra gasolina e também apresenta os componentes da gasolina. A gasolina tem tolueno, tem xileno. Então vai ter que ser definido, né, possivelmente no decorrer, ou se mantém gasolina, né, e entendendo a gasolina que tenha tudo isso. Então gasolina, eu não vou precisar separar todos os componentes da gasolina e responder, né, todos aqueles códigos, e vou responder um código, né, somente, né, só gasolina. Então vai ser que ser definido, porque a gasolina é composta, né, por várias dezenas de substâncias. É muito provável, imagino eu, mas vai ser esclarecido nos testes. Lembrando para vocês, é importante lembrar, pessoal, que a partir de 18 de março, caso não altere nada, nós teremos a oportunidade de testes. E é um momento ímpar, é um momento muito rico de estar colocando essas informações e recebendo, né, espécie de retorno, se foi colocado corretamente, se é o melhor local, etc. Então, aproveite a oportunidade, empresas que vão entrar agora em julho, né, que são empresas do grupo 1, estarem já fazendo teste, não há problema nenhum, podem fazer de todas as funções ou de algumas funções para verificar como é que está o estágio. Tem uma série de perguntas aqui, né,
relacionadas à avaliação quantitativa, que nós vamos deixar para um outro momento, que não é objetivo. Uma outra pergunta do Wesley: existe a necessidade de lançamento de nota fiscal dos EPCs, EPIs ou químicos? Não, Wesley, não precisa, o E-Social não vai te pedir isso. O que o E-Social pode te pedir depois é o seguinte: numa ação de auditoria. Numa ação de auditoria, ele vai te perguntar: como é que você comprova isto que está adequado? Eu tenho uma nota fiscal. Então é importante guardar esses elementos em arquivos, escanear, enfim, né, essas informações, mas o E-Social não pede. A ficha, por exemplo, tu vai ter que guardar a ficha. O E-Social não pede que tu mande a ficha. Não precisa escanear a ficha. Ele vai querer saber aqueles produtos. Mas amanhã ou depois, anos depois, ou um tempo depois, pode ter uma ação de auditoria, né, de um órgão de governo, ou uma outra ação de questionamento de uma aposentadoria especial e tal, e tu vai ter a comprovação, tu vai ter guardado que naquele momento eu utilizei aquela ficha. Então, é importante, né, é importante a gente ter essas informações guardadas nos nossos arquivos para futuros. Lembrem, né, que o próprio EPRA pede, né, que se guarde as informações por 20 anos, né? Então, tenha cuidado, né? Não precisa, Wesley, a nota fiscal no E-Social, tá? Não precisa, mas... Então, tem uma ótima pergunta da Ana Paula: o que encaminhar ao E-Social de químicos? Tem que fazer a decomposição de cada composto e trabalhar? Sim. Tu não vai encaminhar para o E-Social tinta X. Tu vai encaminhar, como eu comentei no meu último slide, os componentes. Tu vai ter que verificar. Então, tem 50% de tolueno, o trabalhador está exposto a tolueno. Bom, mas ele tem uma proteção respiratória, medida de controle. É eficaz? A medida de eficácia. Mas ele está exposto a tolueno. Ele tem naquela tinta mais 20% de um outro produto, ele está exposto, porque aquela tinta X não tem no E-Social. E assim por diante, quer dizer, não tem o nome tinta X. O E-Social trabalha com as substâncias, como eu comentei, estão na CGH, estão na NR15, algumas estão na LINAC e estão no anexo 4 da Previdência. Então, isto é importante vocês entenderem, né, onde ela se encontra. E uma das últimas perguntas aqui, né, para gente, referente a ácido, eles são muito voláteis, né? Eles são muito voláteis. Como lançar se o agente aparece zerado? Aí nós temos uma pergunta, Paulo, que a gente vai conversar depois, num outro momento, quando a gente estiver fazendo avaliação. É o seguinte: ele pode estar zerado, mas ele pode ter na composição 70%, né? Ele está exposto àquele agente. O que tu vai garantir, né? Tu vai garantir é que não tem uma emanação e que tu tem uma medida de controle, né? Tu tem uma medida de controle que está protegendo aquele trabalhador, né? Então tem que avaliar muito o que está zerado, quantas amostras tu fez e também qual é a composição. Se ele tem 90% e é um produto que aquece, por exemplo, é muito improvável que ele esteja zerado, né? Vai depender de um conjunto, né? Às vezes até de temperaturas do ambiente, que é um assunto bem mais complexo, né? Da gente estar respondendo assim de pronto. O que a gente pode dizer é que eu preciso, por isso que eu coloquei para vocês, que eu preciso saber também numa mistura qual é a concentração daquele produto. É 1%? É 1%. Então, é uma quantidade muito pequena, é um produto que é um irritante. Agora, é 70% e ele é carcinogênico, é 30%, então eu tenho que trabalhar isto, né? Radiações não ionizantes geradas pela solda. Aí é outra tabela. Nós vamos usar codificações, né? Aí, na radiação ionizante da solda, não foi o objetivo aqui, né? Aí sim, você vai colocar. Lembrando que radiação ionizante é insalubre, pode ser caracterizada como insalubre, e também como aposentadoria, né, especial. Então, agora a solda, sim. Os componentes da solda. Então, eu preciso saber a composição do eletrodo. Preciso saber se tem cromo, níquel, etc., né? Manganês e assim por diante, né? Para poder avaliar, né? O que eu vou colocar, né, na tabela 23 do E-Social daqueles riscos. Lembrando, né, que o eletrodo não é
perigoso em si, mas o uso dele, né, ele é feito para soldar, e ele soldando, né, a atividade de solda, ele vai se decompor, e decompor ele gera fumos metálicos. Eu preciso saber a composição, né, o que tem, né, nesse eletrodo que vão gerar fumos metálicos, né. Pessoal, então foi um prazer, o número de perguntas aqui está grande, fica muito contente, significa que vocês estão, né, interessados em trocar experiências, em ter conhecimento. A organização, a Quintina, né, ela vai estar respondendo de certa maneira aí no decorrer esses questionamentos, são fundamentais, né, a gente procura responder alguns até para o caso do tempo, e a gente agradece a participação de vocês, né, e até a próxima, né, estaremos aí em breve junto com vocês, e por favor, sugiram temas. Esse de avaliação quantitativa e qualitativa, nós vamos preparar, né, não sei se vai ser o próximo, né, de agente químico, por exemplo, é um tema bastante demandado, e outros temas que a gente consiga estar produzindo, né, webinar. O material do PowerPoint está disponível, vai ficar disponível aí para vocês todos, né, vai ficar disponível para vocês todos, esse material aqui. Bom, pessoal, então vamos encerrando o nosso webinar. Vocês estão tendo na tela, então, os nossos contatos. Entrem em contato conosco pelos nossos meios de comunicação e tal, e nos enviem suas sugestões de treinamento, de webinars e informações que nós providenciaremos o mais rápido possível. Tivemos muitas perguntas. Estamos com os contatos das pessoas, dentro do possível nós vamos responder essas perguntas por e-mail, mas agradecemos muito a participação de todos, e acesse o nosso site, conheçam nossos, entre no nosso blog, acesse, conheça o nosso produto, temos vários vídeos de demonstração, são vídeos curtos, onde demonstram as nossas funcionalidades e como o Madu vai auxiliar vocês nessa batalha do e-social. Obrigada, então, pessoal, e até mais.